tarde para você, estamos começando o nosso Tarde com Deb aqui pela TVI e hoje o nosso assunto é lanche escolar. Você sabe o que mandar na lancheira dos seus filhos? Você sabe qual é o melhor tipo de alimentação para que eles possam comer direitinho? Hoje a nutricionista Marta Figueiredo está aqui e vai trazer dicas especiais para você que tem dúvida aí quanto à alimentação do seu filho. Você está em falta com seu filho, né? Lancheira só tá indo salgadinho, chocolate, bolacha recheada, refrigerante. Não pode. A Marta Figueiredo vai dar pra gente todos os alertas e você vai ficar mais atento aí quanto a essa alimentação, porque na verdade obesidade infantil já está mais em alta e se equiparando, já está igualando com a obesidade infantil lá nos Estados Unidos. Marta Figueiredo, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, Deb. Boa Marta tarde. Figueiredo é a nutricionista lá em Limeira e vai trazer pra gente essas dicas. Ô Marta, tá muito dificultoso para as mães hoje em dia saber o que colocar na lancheira das crianças. Por que essa dificuldade tremenda, Marta? É porque assim, Deb, o que a gente percebe é que os pais hoje, né, saem muito para trabalhar fora, né? Então, de repente, essa criança não tem uma assistência que ela precisaria ter em casa. Então, por isso que tem essas dificuldades que as mães acabam optando pelo que é mais prático, né? Então, o que a gente percebe é bem isso mesmo, que as nossas crianças, elas foram, de uma certa forma, terceirizadas, ou fica com alguma cuidadora, porque os pais acabam trabalhando, né, saem cedo de casa, enfim, existem essas dificuldades. Certo. E aí, com relação a isso, além da terceirização, e principalmente na alimentação também, né, Marta? Sim, porque tá sim. tudo muito fácil. Sim. Hoje em dia é muito mais prático a gente assar um nuggets do que a gente ter que cozinhar um chuchu, uma beterraba, Exatamente. ou fazer um franguinho grelhado, né? Uhum. E aí a gente peca um pouco nesse ponto de alimentação. Só que com relação à lancheira, principalmente nas crianças de primeira infância, 2 anos, acima de 2 anos até 5, 6 anos. Como é que a gente deve saber o que colocar, Marta? Certo. Hoje nós temos no mercado vários produtos industrializados que já foram melhorados, né, o valor nutricional, como por exemplo um suco que não tem tanto conservante, né? A gente tem diversas marcas no mercado, às vezes até a mídia coloca isso, né? E temos também muitos pães e bolachas que são enriquecidos, que podem ser agregados na lancheira, né, para não ficar com aquela coisa de muita gordura e muito açúcar. Sim, e como eu devo preparar? Como eu devo saber? Por exemplo, segunda-feira o meu filho vai levar salgadinho com refrigerante. Na terça ele vai levar um bolinho com suco. Ou na quarta vai levar um leitinho com uma bolacha recheada. Como eu devo me preparar durante a semana ou preparar esse cardápio? Bom, já pega lá desde a segunda-feira, faz as compras com a listinha de compras, que é isso que eu oriento, né, para os meus clientes. Então, com a listinha de compras, você vai conseguir. Então, você relaciona lá as bolachas que ele gosta, que eu acho que é importante a criança também experimentar e estar participando também dessa compra, porque muitas vezes a mãe, ela vai optar por aquilo que ele mais gosta, né, e nem sempre o que ele mais gosta é o mais saudável. Então, se a criança for lá participar, principalmente na parte dos alimentos que são enriquecidos, né, que são as bolachas integrais, né, alguns biscoitos que eu indico, se ele participar fica mais fácil, né, também essa compra, estimulando, incentivando também esse consumo, tá? E a partir daí, o que a gente pode estar colocando também? Da parte de embutidos, a nutricionista ela orienta em função à questão do sódio, a questão da quantidade de açúcar. Então, nós temos peito de peru, nós temos chester, a partir de frango, né, de uma carne de ave, dá para fazer diversos patês, né? A preocupação também nutricional da infância é com o cálcio, questão do crescimento, né, desenvolvimento ósseo. Então, nós temos também vários
vários queijos cremosos branco, que a partir daí dá para fazer patezinho. Então eu sempre falo para a mamãe, coloca lá um peito de peru picadinho que a criança gosta, Sim. tira aquela questão de presunto, queijo amarelo, queijo mussarela, né? Que às vezes as mães, sem informação técnica, elas acham que o queijo mussarela é rico em cálcio, né? E não é. Eu já atendi vários clientes que têm essa informação errada, né? Então coloca lá o queijinho branco, participa com a criança. Ai, mãe, eu posso colocar lá um pouquinho de maionese light? Se for para incentivar o consumo de um alimento bom, né? Um alimento que é uma gordura vegetal, a gente não precisa também ter restrição, né? Porque a gente precisa trabalhar com o paladar da criança. Sim. E dessa forma ela consegue incrementar, fazer uma preparação legal, um patezinho para colocar no pão, né? E essa criança estar levando. É lógico, né, Debbie, que tem que avaliar também as condições dessa escolinha, dessa escola, né? Se é permitido levar um alimento que vai em refrigeração, né? Que também é uma preocupação muito grande. Exatamente, eu já ia perguntar isso agora. Para quem leva, no caso, suco, ou leite, ou todinho, aqueles alimentos preparados, fermentados, que não podem ficar fora da geladeira. Como é que daí faz? É melhor não mandar para a escola? Eu oriento assim, Debbie. A gente tem no mercado várias garrafinhas térmicas, né? Alguns lugares que dá para colocar, né? Nesses recipientes. E no caso, não tem como tal, congela, né? Se a criança, por exemplo, vai à atividade à tarde, congela, deixa no freezer de um dia para o outro. Depois, de manhã, põe em refrigeração. Até ela tomar à tarde, esse suquinho natural que ela está levando, que a mãe preparou, já descongelou. E está bem geladinha ainda para ela tomar, né? A questão de probiótico, né? Aqueles leites fermentados, a gente pode estar fazendo isso, mas vai ter uma perda aí, né, dos lactobacilos. Mas, de repente, é uma opção também, né? Você deixa lá bem próximo ao freezer, a hora que ele for tomar à tarde já está bem geladinho. E a mesma coisa com os lanches, igual a questão de uma carne de ave, um patezinho de frango, congela esse lanchinho, faz lá com pão integral, coloca lá uma cenoura ralada, o patezinho de frango, o peito de peru, deixa congelado, refrigeração, até a criança comer, já está, né, no estado legal para ser consumido. A partir de que idade, Marta, é legal a gente oferecer para os filhos produtos integrais? Pães, bolachas, enfim, farinhas? Sim, a partir de 1 ano, né, onde a criança ela vai participar da alimentação aí do adulto, ela já pode estar sendo inserido, né? Mas com observação, tá, Debbie? Porque como são alimentos aí que está em alta, tem todas as questões nutricionais que são bem elevados, de repente a criança pode ter alguma sensibilidade, né? Então, sempre que for agregar algum alimento novo, tem que ser observado. É melhor dar em pequenas quantidades para Sim, devagarzinho, aos poucos, né? E sempre colocar aquele alimento junto com uma alimentação normal do dia, não misturar muita coisa, porque se apresentar alguma sensibilidade, a mãe não vai saber o que é. Entendi. Né? E no caso das frutas, Marta? Fruta deve ser um alimento inserido no lanche escolar? Com certeza. Principalmente porque as nossas crianças têm uma dificuldade muito grande com as frutas. E tem outra coisa importante, Debbie. O que eu percebo com as crianças, tem até a questão do bullying, sabe? Aquela questão, ele come fruta, tal. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada na escola. A gente tem aquele preconceito da merenda, ainda existe, principalmente dos nossos adolescentes, né? Então, às vezes a criança, os coleguinhas, eles levam lanches diferenciados, então se ele levar a fruta, ele vai ser motivo de chacota, né? Então, acho que é até um trabalho pedagógico que tem que ser realizado dentro das escolas para incentivar mesmo a alimentação saudável, e aquele que está levando uma fruta é uma coisa legal, uma coisa saudável, né? E a gente percebe isso. Então, às vezes é complicado em função disso, que tem que ter a participação da família toda inserida no processo e um trabalho pedagógico também dentro, né, do colégio, das escolas, para estar incentivando isso. Sim. Escolas particulares a gente percebe que sempre tem cantinas ou então as crianças devem levar os lanches. E aí,
causa aquele desconforto, porque de repente a mãe trabalha, o pai trabalha, não tem muito tempo, não tem muito acesso a estar indo ao supermercado, e aí fica mais fácil o quê? Uma bolacha recheada. Aí a gente recebeu uma pergunta da Rebeca, do Jardim Novo Horizonte. Ela disse o seguinte: Deb, minha filha gosta muito de bolacha recheada, principalmente traquinas. E ela quer comer todos os dias, em todos os dias que tem escola, ela quer levar de lanche isso. Bolacha recheada de morango e chocolate. Pode, Marta? Não, é ideal. O que eu falo para os pais? O dia que for comer uma bolacha, máximo 2. Em um dia da semana. Então tem que duas conversar. Bolachinhas recheadas? Exatamente. Uma a quantidade vez de gordura é muito grande, né? Gordura hidrogenada, a famosa gordura trans que está aí. Sim. Então, ela, no caso, a mãe tem que conversar, né? Tá incentivando e negociar. Olha, o dia da bolacha é tal dia, o dia do pastel é tal dia. Como eu falei, nós não podemos fazer restrições, porque são alimentos que tem, né? Eles gostam e os colegas também acabam comendo na frente deles, né? Que até é uma questão interessante, que a mãe também tem que estar observando o vínculo, né, que essa criança tem com os outros amiguinhos, porque de repente ele leva um lanche saudável, mas ele não come, porque os amigos acabam compartilhando com ele, entendeu? Entendi. Principalmente a questão das frutas que você me falou. Às vezes leva a frutinha toda picadinha, mas o coleguinha levou a bolacha recheada, levou lá uma coisinha que tem mais gordura, mais açúcar, ele acaba dividindo esse lanche, né, com um amigo, e a fruta volta para casa. Qual é a principal fruta, sim, de repente a melhor fruta que a gente pode estar enviando para os filhos na lancheira? A nível de conservação, né, como você até me questionou, a banana, né, a gente tem a banana prata, a banana maçã e a banana nanica. A banana nanica tem uma boa adesão, né, mas a banana maçã, se a gente for pensar para estar levando, por ser mais pequenininha, pode estar levando 2 e também tem um sabor mais doce, então para a criança é muito legal, tá? A maçã, né? Só que a maçã, o que eu recomendo? Picar ela, né? Colocar um caldinho de limão ou um caldinho de laranja para não ficar escura, senão a criança acaba não comendo. Até porque tem a casca, é dura, machuca. E demora muito, né? O que a gente percebe, como exige mais mastigação, de repente acabou o intervalinho dele, ele tá lá comendo a maçã ainda. Então tem que ser picada. Toda a fruta, o abacaxi também dá para estar sendo levado, não exige aí o caldinho do limão, porque não vai sofrer oxidação nenhuma, o mamão. Então, se a gente for avaliar frutas com cascas, é mais a banana mesmo, né? O caqui dá para ser levado? Dá, mas tem aquela questão da refrigeração, senão ele fica muito mole, né? E o caqui é uma fruta que as crianças aceitam bem, né? Porque tem um sabor bem doce, né? Parecido com tomate e tudo, então elas acabam aderindo. Tomate daria para a criança levar para a escola de lanche? Daria. Mas aí sem sal, né? Pode até pôr um salzinho, um pouquinho de limão, né? Se a criança gosta. Até uma questão importante, Deb, porque se ela, às vezes a criança, ela não gosta daquele legume, sem tempero, sem nada. Então a mãe colocando o temperinho que ela gosta, o vinagre, ou que seja o limão, um caldinho de laranja, ela acaba aceitando mais. Aí fica muito mais fácil, né? Sim. Você tá querendo mais dicas? Nós vamos trazer mais dicas depois do intervalo. E agora eu quero chamar o Moisés Rocha para falar pra gente do Acesso Card. Você já conhece? Se não conhece, fica a dica para você. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu.
Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas, vários tipos de carne na churrasqueira, garçonetes qualificadas, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. E continua o nosso Tarde com Deb, hoje trazendo a nutricionista Marta Figueiredo, e o nosso assunto é lanche escolar. Você também tem dúvida ao que mandar aí para os seus filhos, para eles poderem comer na escola, ter uma alimentação saudável, não ficar comendo só salgadinho, chocolate, só porcariada? Então, a Marta está aqui hoje para falar sobre esse assunto. Marta Figueiredo, tire uma dúvida. É necessário que todas as escolas que forneçam os lanches para as crianças, escolas particulares, escolas públicas, é necessário que se tenha sempre um acompanhamento nutricional? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Mesmo porque o cardápio ele tem que ser balanceado de acordo com a necessidade da criança. Né? Geralmente, as escolas públicas elas têm um cardápio visando isso, né? Que tem toda a lei em cima disso também que fiscaliza. E as escolas particulares também. Geralmente, eles contratam até um profissional para fazer esse tipo de trabalho. Entendi. Agora me fala uma coisa, com relação à alimentação da escola pública, que a gente sabe que escola pública, às vezes no horário do intervalo, na merenda, serve sempre comida, arroz, feijão, carne, uma salada, enfim, e a criança acaba se alimentando. Por exemplo, se a criança estuda de manhã, o intervalo deve ser o quê? Umas 9h30 da manhã, 10 horas, por aí. A criança vai comer. Isso já é um almoço, né, Marta? Sim. E aí, como que essa criança deve se comportar quando chegar em casa, ou a mãe, como deve fazer com relação a isso? Porque senão seriam 2 almoços, né? Sim, exatamente, que contribui com a obesidade. Sim. Né, o que a gente vê na questão, né, das escolas públicas, como eu falei, tem todo o critério, né, para ser fornecido o valor calórico correto. Então, por isso que é colocado, né, a refeição mesmo, né, que eles recebem. Que tem toda aquela questão social, que de repente aquela criança chegou na escola, ela não foi alimentada, então ela tem essa opção, né, de ser alimentada nesse horário, um alimento aí de valor calórico benéfico para ela, até para questões de aprendizagem. O que a mãe tem que observar? O filho está almoçando, né, vamos dizer, na escola, entre esses horários aí das 9h30, 10 horas. Então, chegou em casa, o ideal seria ele fazer um lanche, né, que consiste aí na parte de verduras, de legumes, e ele pode estar até acrescentando uma carne, né, que a gente coloca lá o grupo da proteína, porque como ele já comeu bastante carboidrato nesse horário, né, ele não vai ter essa necessidade. Depois ele faz os lanchinhos normais à tarde até o jantar. Então, se a mãe observa que às vezes pode acontecer dessa criança repetir até a merenda, Sim. 2, 3 vezes. Então, mais um motivo para chegar em casa ou tomar lá um iogurte, comer uma fruta, né, ou uma salada, um legumes cozido, evitar estar comendo carboidrato de novo, né, que é isso que vai predispor ele a ter o ganho de peso. Para as crianças que estão em idade escolar, Marta, quantas alimentações por dia? Quantas refeições? O ideal seria no mínimo 5 refeições no dia, né? Que seria o café da manhã, o lanche no meio da manhã,
o almoço, lanche da tarde e o jantar. E se a criança faz alguma atividade física no final da tarde, eu coloco mais um lanchinho para ela, para ser um subsídio aí para ela ter resistência durante a atividade física. E a gente sabe que existem aquelas crianças que não gostam de comer, não gostam de comer comida, comem tudo quanto é tipo de coisa, mas não comem comida. Ou então tem aquela fase de estar comendo determinada coisa em cada época, vamos colocar assim. Por exemplo, o meu afilhado tem 2 anos e meio, mas ele não come comida de jeito nenhum. Então agora ele está na fase de pipoca. Todo dia ele quer comer pipoca. Como que a gente faz? A gente deve fazer o gosto da criança, não fazer? Como que a gente deve equalizar isso, Marta? É aquilo que eu falei, Deb, nem sempre a gente pode estar fazendo o gosto deles porque tem as necessidades nutricionais. Então a mãe ela tem que trabalhar isso, né? É conversando, é limitando mesmo. Você vai ter, por exemplo, a pipoca, vai ter a bolacha recheada, tal dia da semana, né? Não fazer todo final de semana tem que comer lanche. Quem que colocou essa imposição? Então a família às vezes coloca isso, né? Não precisa todo final de semana a gente comer pizza, comer lanche. Então a criança ela já vai crescer com esse hábito, com essa cultura, né? E muita gente emenda quinta, sexta, sábado e domingo. E a criança participa disso, né? Daí vai ganhando peso, vem a questão da obesidade. Os pais eles também acabam tendo essa cultura e fica difícil até para eles trabalharem isso, né? Que a gente observa que o pai ele é obeso, né? E a mãe nem sempre é, mas ela tem dificuldade de trabalhar a alimentação em casa em função do pai. Por isso que eu falei que é importante a família negociar, né? Então vamos cuidar da alimentação do filho, mas todo mundo tem que se cuidar também, conversando e mostrando a importância daquela alimentação. É mudar mesmo, né, essa cultura. Sim. A Amanda, do Jardim Nova Europa, mandou um e-mail pra gente perguntando o seguinte. Ela disse, o meu filho adora Danone e ele sempre quer levar Danone pra escola. E quando não é Danone, é refrigerante. Não quer levar nada pra comer. Pode? O ideal seria ele estar levando alguma coisa junto. O refrigerante, negociar com ele um suco natural, né? Tem, né, como eu falei, dá para estar fazendo, congelando, leva lá na garrafinha, dá para negociar. Veja com ele a fruta que ele gosta, em forma de suco eles acabam aceitando bem, né? Um suco de uva, um suco de abacaxi, ou até mesmo um suco de laranja, dá para negociar. Eu tenho certeza que alguma fruta ele gosta. O iogurte tudo bem, né? Inclusive tem vários iogurtes enriquecidos no mercado, que eu indico bastante, mas tem que associar uma bolacha integral, um pão integral, né? Por que a gente fala do integral? Porque tem mais fibra e mais nutrientes, que a gente sabe que a criança tem dificuldade em comer um legume, né? Uma verdura, né? Então tem que acrescentar alguma coisa. Tem algumas bolachinhas integrais que são porcionadas, né? Tanto da parte doce como salgada. Então dá para agregar também, que é o pacotinho, é fácil, é prático, até para a mãe, né? Acaba sendo prático, para não ficar naquela correria de estar fazendo alguma coisa. Então já leva a bolachinha com suco. Ou, né, tem os cookies integrais muito bons no mercado também, são bem saborosos. É aquela questão da criança experimentar, né? E ela negociar, olha filho, vamos levar isso junto, você precisa de energia. Marta, você como uma boa nutricionista, eu quero uma dica agora, tanto para mim quanto para as mães que estão em casa, porque na verdade eu tenho filho adolescente e tenho também o meu afilhado de 2 anos e meio, como eu já falei. E como a gente pode negociar com eles a questão da alimentação, a questão da comida principalmente? Porque tem hora que, eu não quero comer isso, eu não quero comer arroz, não quero comer feijão, eu quero comer uma coisa gostosa, uma batatinha frita. Como eu faço para, de repente, entrar em acordo com as crianças para poder incluir no cardápio, entendeu? A alimentação saudável, não a fruta, difícil, o arroz, o feijão, uma saladinha. Como eu faço isso? Eu tenho isso para te oferecer, ou isso. Então, 2 alimentos saudáveis. O que você vai querer? Entendeu? Tira, né, aquela coisa da sua despensa, os alimentos lá ricos em açúcar e em gordura. Se não tiver refrigerante na geladeira, o que ele vai tomar? Né? Precisamos, né, colocar água na dieta, que principalmente os adolescentes, né, têm muita dificuldade, muitos se hidratam com água, com refrigerante ao invés de água. Exatamente. Né? Suco em pó? Não.
Não pode, de jeito nenhum? Não, de forma alguma. Não tem, sim, é químico, né? Qual que é o valor nutricional? Por mais, é acrescido de vitamina C, vitamina A, mas aquela absorção, né? Até que ponto, por ser químico, até que ponto aquilo realmente vai ser absorvido. Isso poderia ser jogado o quê? Para uma vez na semana também? Sim, no caso, sim. se a criança de gostar. vez em quando, né? Então a gente tem os sucos de garrafa concentrado, que eu indico bastante, que é uma forma prática, você dilui em água, né? É super legal. Hoje também tem aquelas polpas, né? As que polpas a gente de compra no fruta, mercado, indico fácil. bastante também. É facinho até para um vitaminado, bate lá com leite ou com água. Eu sempre peço para associar o suco de limão ou de laranja com a polpa. Porque além de eu agregar, melhorar o sabor, né? De repente eu ponho uma polpa de morango lá com um suquinho de limão. Estou melhorando a absorção de ferro, né? Desse alimento vegetal. Né? Então, todo alimento vermelho, roxo, tem a questão do ferro. Então, sempre gosto de associar sempre a vitamina C junto, né? Um suco de laranja, limão, ao invés de fazer com água, faz o suco de laranja, faz o suco de limão e bate com a polpa. Daí vai enriquecendo. A mesma forma, uma coisa que as crianças gostam, os adolescentes adultos também, são os sorvetes. Então, eu sempre falo para a mãe, faz um suco ou até mesmo vitaminado, põe na picoleira, congela, faz aqueles sorvetinhos. Então, na vontade da criança querer um doce, ou até mesmo tomar uma bebida, né, como um refrigerante, toma lá o sorvetinho. Então, se você tem isso em casa, você está dando opção para ele, você está negociando. É o que eu tenho para te oferecer. Né? Então bate lá um iogurte, né? Tem vários sabores aí que eles gostam, com uma fruta que ele gosta, coloca uma banana, coloca lá um pedacinho de coco, amêndoa, ele nem vai ver o que tem ali, ele vai consumir aquele alimento enriquecido. E não vai nem reclamar. Exatamente, fica até mais gostoso. E com relação a chocolate, Marta? Um chocolatezinho pode, de vez em quando, pode todo dia, uma caixa de bombom, né? A gente tem o chocolate meio amargo, que é super bom. A gente sabe que tem a questão aí dos bioflavonoides, que são importantes, antioxidantes, né? Um pedacinho de chocolate, que seja lá 30 gramas no dia, não é isso que vai causar uma obesidade. Depende da dieta como um todo. De quando você está colocando esse chocolate e quanto, né, você está colocando. Então, tudo vai do acordo que você tem com o seu filho, hein? Exatamente. Tem que negociar um alimento saudável e depois, no outro dia, você negocia aí algumas besteirinhas para que ele possa comer, possa levar de lanche. E essas foram aí as nossas dicas para você sobre o lanche escolar. Dicas importantíssimas. Lembrando que você pode ter acesso também ao nosso programa pelo nosso site redtvin.com.br. Pode enviar suas perguntas aí pro e-mail, programa tardecondeb@redtvin.com.br. Marta Figueiredo, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Débora. Seja bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada. E o meu beijo para você que está em casa curtindo o nosso programa sempre. Beijo grande, fiquem com Deus. Amanhã nosso encontro está marcado de novo aqui na TVI. Tchau!